Boa noite a todos. É com uma enorme alegria que nos voltamos a encontrar na casa de Deus. Estamos realmente contentes e felizes por voltar a ver-vos a todos. E eu hoje, quando vinha para aqui, pensava já vamos na quarta noite. E tenho certeza que todos concordam comigo que têm sido mensagens absolutamente inspiradas por Deus e inspiradoras para cada um de nós. Tem sido efetivamente uma enorme bênção ouvir as mensagens que têm sido transmitidas pelo pastor até agora e temos a certeza que essas mensagens continuarão a chegar até nós. Quero também cumprimentar a todos que nos assistem através da internet. Nós estamos e temos estado a orar por vós e também daqui queremos deixar uma palavra de apreço a todos e que, se for o vosso desejo e a vossa vontade e se tiverem a possibilidade, que também uma noite possam assistir presencialmente às palestras que têm acontecido aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Adventos. O tema desta noite é um tema na sequência daqueles que temos vindo a ouvir. Nós hoje vamos ouvir falar sobre o pecado. E para introduzir a palestra desta noite, eu quero convidar o pastor Jorge Machado a juntar-se até mim. Boa noite. Boa noite, André. Vamos sentar-nos. Boa noite a todos. Eu, se me permitem, vou-me levantar e vou dizer que sou eu mesmo, hein? Apesar de estar um bocadinho diferente, mas sou eu mesmo, Jorge Machado, está bem? Portanto, nada de confusões, nada de dúvidas. Hein? Pastor, nós hoje, eu tenho acesso aos temas que vão sendo partilhados todas as noites. Nós hoje vamos falar sobre o pecado. E deixe-me perguntar-lhe muito diretamente. O pecado existe? Bom, negar o pecado é negar o próprio homem, não é? Nós somos a maior prova de que o pecado existe. A menos que alguém diga, eu não tenho pecado, eu nunca pequei. Não é? O pecado existe, sim. Ontem dissemos que o diabo existe. E disse que o diabo estava vivo e ativo. E se o diabo existe, existe o pecado. Porque aquilo que o pecado faz, aquilo que o diabo faz, é de facto induzir-nos a pecar. Portanto, é impossível negarmos isso. Se me pedisse uma prova fora do contexto bíblico da existência do pecado, bom, eu já dei uma há pouco, o próprio homem, mas podia dizer de outra forma. Nós temos connosco algo que chamamos da nossa consciência. E às vezes até usamos esta expressão, a minha consciência me doeu. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando realmente temos a noção de que alguma coisa que fizemos não está correta. Por exemplo, quando o filho mente ao pai, depois ele cai em si, a sua consciência o acusa. Portanto, esta é uma prova de que realmente o pecado existe. Portanto, Deus coloca dentro de nós defesas para que realmente possamos combater, o pecado em nossa vida. Agora, que nós temos condições de o vencer sozinhos, não temos de maneira nenhuma. É impossível. Há um texto que será o primeiro texto que hoje irá aparecer ali, e que vamos ler daqui a pouco, e que é muito elucidativo este texto. Este texto, eu peço desculpa por me levantar, está em 1 de João, capítulo 1, versículos 8 e 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Portanto, não adianta negar aquilo que existe. Não adianta negar
aquilo do qual nós próprios somos a prova da sua existência. Portanto, a maior prova é esta: existe o homem, existe o pecado, porque o diabo é o pai do pecado, é o originador do pecado. Muito bem. Posso fazer uma pergunta um bocadinho mais provocadora? Vamos ver se eu sei responder, não é? Vamos ver. O que eu quero perguntar é se não é um pouco... Ou seja, alguns de nós conhecemos a Bíblia, e existe uma ideia na Bíblia, não é? Que o pecador será severamente punido, de que Deus vai aniquilar os pecadores. Isto não se contradiz um pouco com a filosofia que muitas vezes é proclamada que Deus é amor? Ou seja, não é contraditório estas duas questões de que os pecadores vão ser punidos, vão ser aniquilados e ao mesmo tempo Deus é amor? Muito bem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Lembramo-nos da conferência de ontem, quando falávamos da entrada do pecado no mundo. Deus tinha dito a Adão e Eva: se tu desobedeceres, ou se vocês desobedecerem, se comerem do fruto desta árvore, certamente morrerão. Ou seja, esta é a consequência do pecado. A consequência do pecado é realmente a morte. Ora, Deus não podia voltar atrás na sua palavra. Deus não é como o homem. Deus elucidou muito bem os nossos primeiros pais acerca desta questão. Agora, é bom separarmos estas duas coisas. Realmente há aqueles que falam de punição e só pensam em punição e acham que, olhando para a Bíblia e vendo Deus, só veem Deus como um Deus que vai punir, que vai destruir, que vai acabar com tudo, vai arrasar com os pecadores. E há os outros também que vão precisamente para um lado oposto, de que Deus é uma espécie de Deus bonacheirão, não é? De que permite tudo. E não faz mal como é que tu vives, qual é a tua maneira de viver, como é que tu estás. Isso não tem importância nenhuma, podes fazer aquilo que tu quiseres durante a tua vida, porque no final Deus vai acabar por salvar toda a gente. Ora, não é assim. Isto não é a justiça divina. A justiça divina é precisamente o inverso disto. Nós temos um Deus com quem não se brinca, e Deus não se deixa escarnecer e não se brinca com o pecado, porque o pecado mata, não é? Mas nós temos um Deus também que tem a solução para o pecado. E que esta solução passa pela manifestação do grande amor que Ele tem por esta humanidade. Por isso, é preciso que coloquemos as coisas aqui em ordem. Deus sim, Deus espera com paciência. A Bíblia diz assim, há um texto preciosíssimo em que diz que o Senhor é longânimo para convosco. O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor quer que todos se arrependam. Este é o propósito de Deus, é levar o homem, de facto, ao arrependimento. E por isso, há aqui uma contradição quando as pessoas dizem, quando alguém diz, ou seguindo essa teoria, de que realmente há grande punição, Deus é o punidor, Deus é déspota, e do outro lado, o Deus bonacheirão, que deixa passar tudo e que fecha os olhos a tudo. Bem, vamos então dar a palavra ao pastor, vamos saber e ouvir mais sobre o tema do pecado, e para si então a palavra. Muito obrigado, André. Mais uma vez eu quero saudar-vos, dizer-vos que estamos quase, ou se calhar já, na metade desta semana de conferências, uma vez que vamos até ao próximo sábado à tarde, e quero dizer-vos que no sábado à tarde haverá aqui uma grande festa, uma festa espiritual, para o qual certamente todos vamos estar convidados. E estamos convidados. Mas o nosso propósito de hoje é falar realmente de um tema muito sério.
a questão do pecado. Aliás, nós começamos a falar disso ontem. Mas vamos pensar no maior drama do passado. Olhando nós para a Bíblia, o maior drama para Adão e Eva foi aquele momento em que Deus teve que os expulsar do jardim do Éden. Então nós vamos ver o texto. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins do oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Interessante este texto. Agora vamos imaginar se isto foi fácil para Deus. É fácil para alguém expulsar alguém? Digam-me uma coisa, é fácil, por exemplo, para um pai ou uma mãe expulsar um seu filho de casa? É muito difícil. É muito difícil. É complicado. Como é que fica o coração desse pai? Como é que fica o coração dessa mãe? Só num caso muito extremo é que essas coisas acontecem. E o que se passa exatamente ali é que há um caso extremo. Mas para Deus não foi fácil ver os seus filhos, Adão e Eva, serem expulsos do jardim do Éden. Deus teve que o fazer. E por que é que Deus teve que o fazer? Porque Deus é justo. Deus é justo. E a justiça não tem que ver só com a bondade, a justiça tem que ver com a equidade. Deus é santo. E com o pecado não se brinca. Deus tinha avisado Adão e Eva, tinha orientado sobre isso. Agora, eles iriam sofrer as consequências exatamente disso. Para Adão e Eva foi fácil serem expulsos? Não foi. Às vezes eu ponho-me a imaginar como seriam os outros dias depois da expulsão do Éden. Até ali, tudo era perfeito. Imaginem, nós temos a primavera agora, não temos? E na primavera aparece o quê? O que aparece na primavera? As flores, não é? As flores. Os frutos começam a brotar. É uma estação bonita, não é? Muito bonita. Depois vem o verão. Mas quando chega o outono, o que é que acontece? As flores murcham, as folhas das árvores começam a cair, a natureza parece que começa a dar de si. E nós, quando chega o inverno, há árvores que estão completamente despidas. Antes do pecado, nada disto existia. Nada disto acontecia. Agora imaginem Adão e Eva, que começaram a presenciar estas coisas à medida que o tempo foi passando, à medida que os anos foram passando. Eles começaram a ver a natureza a degradar-se lentamente. O pecado trouxe morte. E trouxe morte aos animais, trouxe morte às plantas, a todos os seres viventes que Deus criou, inclusivamente trouxe morte ao homem. Esta é a consequência do pecado. Mas o que é que acontece quando o homem peca? Por que é que Deus expulsou? Por quê? Por que razão? Porque o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Se não, olhem para o texto que nós vamos ler. O pecado faz uma separação. As vossas iniquidades, e iniquidade quer dizer pecado, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado é antagónico a Deus.
Deus odeia o pecado. Deus não pode conviver com o pecado. Deus ama o pecador. Deus se aproxima do pecador. Mas Deus detesta o pecado. E por isso o pecado não podia existir onde Deus estava. E onde é que estava Adão e Eva? Estava nesta terra perfeita, onde o Senhor o visitava. O pecado causa esta divisão. Sabem, a consequência imediata do pecado foi a grande separação entre Deus e o homem. E hoje em dia, e através, aliás, logo a seguir àquele acontecimento, desencadeia-se uma guerra entre as forças do mal e as forças do bem. Deus e Satanás. Por um lado, é Satanás tentando induzir o homem ao pecado. Por outro lado, é Deus tentando salvar o homem do pecado. Sabem, quando o homem pecou, ele assumiu uma natureza, uma nova natureza. A natureza pecaminosa. Todos nós temos duas naturezas. Uma natureza espiritual, que é a nossa inclinação para o bem, mas temos outra natureza, que é uma natureza carnal, que é a nossa inclinação para o mal. Quem alimenta esta nossa natureza espiritual é Deus. Bom, mas Ele alimenta como? Através da sua palavra, por exemplo. A Bíblia é o alimento de Deus para fortalecer-nos espiritualmente. As pessoas que não leem a Bíblia vão enfraquecer espiritualmente. Não têm condições de resistir ao mal porque não estão a ser alimentados pela palavra de Deus. Por outro lado, Satanás, ele procura alimentar o homem, a natureza pecaminosa do homem, com aquilo que ele tem para alimentar. E o que é que Satanás tem? O pecado. O pecado. E por isso há esta separação, e esta separação não pode ser deixada de ter em conta. Vamos ler Romanos capítulo 5. Vamos ler o outro texto. Aqui diz, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso o quê? Todos pecaram. Não há ninguém que possa dizer, eu nunca pequei. Eu vou mais longe. Não há ninguém que possa dizer, eu não sou pecador. Nós temos uma natureza pecaminosa, somos pecadores. Temos uma natureza espiritual que é alimentada por Deus. Somos filhos de Deus. Agora, depende muito daquilo que nós vamos fazer com a nossa escolha. E olhem, de novo falamos da escolha. Do que é que vamos fazer? Vamos deixar que Deus nos alimente com a sua palavra? Ou vamos rejeitar o alimento de Deus para que o diabo venha depois e nos alimente com o seu lixo tóxico? É verdade, o pecado é o lixo tóxico de Satanás. De Satanás. Sabem, eu vou contar-vos uma historiazinha que se passou há uns bons anos atrás em Nova Iorque. É que os funcionários da recolha do lixo na grande cidade de Nova Iorque decidiram fazer greve. Havia algumas reivindicações e então, como não eram atendidas as suas reivindicações, eles fizeram greve. E aquela greve começou a prolongar-se por vários dias, de forma que as ruas começaram a encher-se de lixo. Os contentores de lixo já estavam cheios, as pessoas traziam sacos de lixo para o meio da rua, por onde se quer que passasse havia lixo.
Reparem, naquela cidade bonita, sempre limpa, agora havia tanto lixo. E o mayor da cidade, então, fez um comunicado e deu uma ordem. Ele pediu às pessoas que não colocassem mais lixo na rua, porque era insuportável. E pediu, por favor, que durante algum tempo, alguns dias mais, enquanto não se resolvia aquela situação com os funcionários da recolha do lixo, que as pessoas, de alguma forma, retivessem o lixo dentro de suas casas. Então havia pessoas que começaram a guardar lixo e os dias foram passando, o problema não se resolvia, havia pessoas que já guardavam lixo na casa de banho, outras guardavam lixo na despensa, enfim, olhe, a casa estava cheia de lixo. Até que um homem, já saturado daquela situação, ele teve uma ideia brilhante. Ele foi lá ao seu armazém e trouxe uns rolos de papel, daquele papel muito bonito de presente, para fazer presentes. Então ele pegou nos sacos de lixo e começou a embrulhar o lixo com aquele papel de presente. Em alguns embrulhos ele até pôs um lacinho. E então ele foi fazendo, foi embrulhando o seu lixo, foi embrulhando. E então depois ele começou a meter no carro todos aqueles presentes, a meter no seu carro todos aqueles presentes. E foi lá para uma artéria de Nova Iorque, para uma das ruas principais de Nova Iorque, e parou o carro e começou a tirar o lixo, os presentes, de dentro do carro, e os pôs ali, bem à mão de semear. E as pessoas que vinham a passar olhavam, presentes. Algumas olhavam assim, davam uns passos para a frente, mas depois voltavam para trás, chegavam e pegavam um presente. Outras eram mais descaradas, chegavam mesmo e pegavam 2 ou 3 presentes e levavam para casa. E assim este homem libertou-se do seu lixo. Agora imaginem as pessoas quando chegaram em casa e foram desembrulhar os seus presentes. O que é que encontraram? Lixo. Eles já tinham muito lixo em casa, ainda foram buscar mais lixo para pôr em casa. Meus amigos, é isso que o diabo faz. Ele quer continuar a encher o nosso coração de lixo. E hoje há muito lixo por aí espalhado. O diabo arranja muitas artimanhas, arranja muitas formas de poder espalhar o seu lixo pelo coração do homem. Esta é que é a grande questão. Bom, há solução para o pecado. Sabem que eu acredito que há solução para tudo. Um dia um amigo disse-me assim: pastor, espera aí, para tudo, nem para tudo há solução. Disse, está bem, então me diga lá uma coisa para a qual não há solução. Eu disse, para a morte não há solução. Disse, você está enganado. Há solução para a morte. Há solução para a morte, sim. E sabem, um dia destes aqui à noite, nós vamos falar da solução para a morte. Vamos falar da grande solução para a morte. Só que a solução para a morte não passa por nós, não. Passa por Deus. Ele é que tem a solução. Por quê? Porque Ele é que é o dono da vida. Mas há solução para o pecado? Como vencer o pecado? Você sente que está em pecado? Você sente que a sua vida precisa de mudar? Então, leia. Leia comigo o texto que vai aparecer. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão. Mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Encobrir não se vai a lado nenhum. Eu disse também, um dia destes aqui, não sei se foi ontem, que eu disse, ou anteontem, que não podemos esconder nada de Deus. Nada está encoberto aos olhos de Deus. Deus conhece tudo.
Deus conhece o nosso coração. Por isso diz, olha, aquele que encobre as suas transgressões não vai alcançar misericórdia. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então a primeira coisa é reconhecer que sou pecador. Reconhecer que não sou melhor do que os outros. Reconhecer que realmente eu tenho uma natureza pecaminosa e que preciso de me alimentar da palavra de Deus. Do alimento espiritual para a minha vida. Tenho que reconhecer o meu pecado. Mas depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que confessar o meu pecado. E eu tenho que confessar o meu pecado a quem? Eu não preciso confessar os meus pecados aos homens. Porquê? Porque esses homens também são pecadores. Agora, há aqui uma coisa. Se realmente eu pequei contra alguém, se eu cometi algum agravo contra alguém, aí sim eu devo ir confessar esse agravo a esta pessoa a quem eu cometi o tal pecado ou tal agravo. Agora, se eu cometo um pecado contra Deus, eu tenho que o confessar diretamente a Deus. A Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, abre o teu coração a Deus. E Deus vê-te lá no oculto. E Deus ouve a tua oração. Há outro trecho que diz assim, texto da Bíblia que diz assim, que o ouvido do Senhor não está agravado, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Não, Deus quer realmente ouvir-nos a qualquer hora do dia ou da noite. Sempre que nós temos consciência de que precisamos do perdão de Deus, é só nos voltarmos para Deus, porque Ele realmente vai perdoar os nossos pecados. Agora, Deus não pode perdoar a quem não confessa. Deus não pode perdoar a quem não reconhece que está em pecado. Se eu disser, não tenho pecado nenhum, eu estou bem como estou, como é que Deus me vai perdoar? Se nem eu próprio estou a reconhecer o meu pecado. Bom, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, que o facto de reconhecermos que somos pecadores já se deve ao trabalho que Deus executa silenciosamente na nossa consciência. Porque quem domina é Deus. Mas vamos a outro texto. O outro texto diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de quê? De toda a injustiça. Qual é a garantia que eu posso ter de que se eu confessar os meus pecados, realmente eu vou alcançar o perdão? Está aqui a garantia. É dada pelo próprio Jesus. Diz, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas Ele não fica por ali. Ele não somente perdoa. Deus não somente perdoa. O que é que Deus faz? Deus limpa. Deus desintoxica. Deus purifica. Pois é isso que Deus faz. Ele luta contra Satanás. Enquanto que Satanás procura intoxicar a nossa alma com o pecado, Deus procura desintoxicá-la, purificá-la, através da sua ação em nossa vida. Mas para isso, é preciso que eu consinta, porque Deus vai continuar a dar-nos liberdade. Aquela liberdade de que falamos ontem. Essa liberdade vai permanecer conosco. E somos nós que vamos escolher. Não é o pastor que vai escolher por si. Nem é o seu amigo ou a sua amiga. Nem é o seu marido ou o seu namorado. Nada disso. Quem vai escolher é você. Esta é uma questão pessoal. É uma questão entre si e Deus. E a pergunta, no fundo, é esta. O que é que vamos fazer? O que é que vamos escolher? Um dia,
Uma mulher foi arrastada pelos cabelos. A levaram para fora da cidade porque queriam apedrejá-la. No tempo de Jesus era assim. As pessoas que eram apanhadas em pecado aberto, como adultério, por exemplo, eram arrastadas e levadas para fora da cidade. E segundo a lei, a punição devia ser o apedrejamento, uma morte horrível. E esta mulher foi arrastada ainda alguns quilómetros para fora da cidade. Seu rosto estava com marcas de feridas, os seus joelhos com feridas, os seus braços com feridas. Pegavam-lhe pelos cabelos, empurravam-no, batiam-lhe. Até que Jesus está a passar por ali. E quando Jesus passa por ali, aquela multidão para. E os fariseus, os maiorais do templo naquele tempo, que se diziam santos, disseram: esperem, esta é uma boa oportunidade para testarmos ali o tal que se diz que é mestre e rabino. Então levaram aquela mulher e atiraram, a jogaram para os pés de Cristo. E depois disseram: olha, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. O que é que tu dizes? Há uma coisa que eu não entendo muito bem nas pessoas daquele tempo. Uma mulher foi apanhada em adultério aberto. Mas então aquele que adulterou com ela, o homem que adulterou com ela, por que é que não estava ali também? Por quê? Olhem só a justiça daqueles homens fariseus. Esta pobre mulher ia ser apedrejada, morta, porque tinha sido apanhada em adultério. Mas o adúltero, que nem sequer sabemos quem era, não estava ali. Pois bem, Jesus não responde. Jesus apenas baixou-se e começa a escrever na areia. Jesus olha para um deles e conhece o nome dele. Jesus conhece o nome de todas as pessoas. E Jesus escreve ali o nome dele na areia. E por baixo daquele nome, Jesus vai escrevendo os pecados daquele homem. E depois olha para o outro e põe o nome dele. E por baixo daquele nome vai escrevendo os pecados daquele homem. E assim sucessivamente. Jesus passa aquele tempo escrevendo nomes e pondo pecados. E aqueles homens já estavam saturados de estar tanto tempo à espera de uma resposta de Jesus, que começam a olhar para aquilo que Jesus tinha escrito. Começam a ler o seu nome. E ali está declarada a sua vida, os seus pecados. E eles começam a recuar. Aquelas mãos já começam a tremer. Nunca se viu nada assim. Alguém que conhece o meu coração, que conhece os meus pecados. Espera lá, eu quero distância dele. Não quero estar perto dessa pessoa. Agora eu estou aqui numa situação embaraçosa. Mas Jesus vai chegando-se para o pé deles e olha para eles e diz: pois bem, vocês querem uma resposta, não é? Pois a minha resposta é esta: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra.
eles atiraram as pedras. Mas atiraram as pedras para o chão. Viraram costas. Foram-se embora. E ali estava Jesus sozinho com aquela mulher. Aquela mulher que nem ousava olhar para cima. Aquela mulher que chorava de vergonha e de medo. E Jesus a levanta, a toma pelo seu braço e levanta. E diz, mulher, olha para mim, mulher, olha para mim. Não tenhas medo. Ela olhou para o seu Salvador. Ela olhou para aquele que realmente ama o pecador. E Jesus diz-lhe, mulher, espera lá, quem é que te condenou? E ela responde, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus diz, mulher, eu também não te condeno. Mas olha, faz uma coisa, por favor, muda a tua vida. Muda completamente a tua vida. Sê uma nova pessoa. Tu tens uma nova oportunidade. Segue um novo caminho para a tua vida, um novo rumo para a tua vida. Mulher, vai, não peques mais, não peques mais. Meus amigos, quando essa mulher volta, ela volta para onde? Ela volta para a sua cidade. Ela volta para o lugar de onde veio. Mas ela agora volta de cabeça erguida, porque ela está perdoada, completamente perdoada. E quando Deus perdoa, a cabeça do pecador não está mais encurvada, mas Deus ergue o pecador. E Jesus vai para onde? Para o lado oposto. Meus amigos, Deus nunca diz não ao pecador arrependido. Nunca. Nunca. Se nós nos arrependermos, o Senhor está sempre ali pronto para nos perdoar. Entendemos nós? O pecado causa divisão, mas o Senhor vai atrás de quem? À procura de quem? Do pecador. Para quê? Para salvar. Último texto desta noite. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem o quê? Autoridade. Sabem quando é que isto se passou? Quando Jesus um dia olhou para um homem que era paralítico e bondosamente disse para aquele homem paralítico, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Os teus pecados te são perdoados. E logo os fariseus que ali estavam começaram a dizer, isto é uma blasfémia, porque ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Pois é, mas Jesus é Deus. E Jesus pode perdoar pecados. A razão por que Jesus tem autoridade para perdoar pecados são duas. Primeiro, Ele é Deus. Em segundo lugar, Ele nunca pecou. E querem mais uma razão, a terceira, Ele morreu pelo pecador. Por isso Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Esta noite iremos ouvir um lindo tema musical. Giovanni vai cantar. E neste tema, nós vamos ouvir dizer que o perdão de Deus está ao nosso alcance. Eu gostaria que esta noite saíssemos daqui com essa convicção. Ninguém é um caso perdido. Para Deus não existem casos perdidos. Para Deus existem homens e mulheres pecadores a quem Ele quer salvar. E cada um de nós que aqui estamos esta noite, tu e eu, somos esses pecadores a quem Deus quer salvar.
Enquanto Giovanna canta, abra o seu coração ao Senhor. Se quiser fechar os seus olhos, fazer algum pedido a Deus, talvez confessando o seu pecado, não sei, faça-o. Ou então apenas escute e pense no poema desta linda melodia que nós iremos ouvir. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais, e se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Inclinemos a nossa fronte para falarmos com o nosso Deus. Ó querido Pai, esta noite Tu nos mostraste através da Tua palavra que Tu perdoas, Senhor. Que Tu desfazes as nossas iniquidades, os nossos pecados. Que Tu, Senhor, desejas salvar a cada um dos Teus filhos. Não importa a condição em que possam estar, mas Tu, Senhor, mostras um caminho, uma oportunidade para que possamos ir a Jesus e encontrar nele o perdão e o erguimento para a nossa vida. Permite, Senhor, que esta noite, ao regressarmos aos nossos lares, possamos abrir-Te inteiramente o nosso coração. Se alguma coisa não está bem, que possamos, com humildade, reconhecer diante de Ti, Senhor. Mas que cada dia, Senhor, Tu nos alimentes com a Tua palavra, a fim de que a nossa natureza espiritual possa cada vez ser mais forte
e assim fortalecidos possamos realmente desejar continuar esta caminhada ao teu lado. Agora, dá-nos a paz e uma noite de descanso tranquilo, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.